Disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, Para que os que não veem, vejam. vejam. Mas ver o quê? A questão é essa. O que Deus quer que você veja? Are we together? O que Deus quer que você veja? A verdade. A verdade sobre si. A verdade sobre o seu destino. A verdade sobre a sua situação. Por isso, qualquer pessoa que se aproxima de Deus, ela descobre a verdade sobre ela em primeiro lugar. Como é que ela está? Are we together or not? Yes. Como é que o quê? Você está. E onde você deve chegar. E quem tu és aos olhos de Deus. Quando nós olhamos para pessoas que uma vez tiveram a oportunidade de pisar esta terra e desistiram sem ser Deus a tirar elas de cá, é porque elas não conseguiam ver a verdade sobre elas. Para uma pessoa desistir na vida, é porque ela já não consegue ver mais nada. Para uma pessoa não resistir àquilo que quer lhe vencer, escravizar, é porque ela já não consegue ver mais nada à frente dela. No momento que o homem não consegue ver mais nada, ou algo bom sobre ele, ele passa a sujeitar-se à opinião que Satanás traz para a vida dele. Que para si já não há mais jeito, que essa situação é para destruição, que você deve viver assim. A imagem que Satanás consegue colocar nos teus olhos sobre si nunca é agradável, nunca é boa, nunca é de valor, nunca é de resistência. Você olha para si e condena-se por ser o que você é, porque ainda não tem uma opinião verdadeira sobre si. Não há ninguém que pode falar a verdade sobre ela mesmo antes de encontrar com Deus. Porque todos nós, sem Deus, temos uma opinião, uma visão sobre a nossa vida diferente daquela que Deus determinou. Muitos de vocês já tinham desistido de viver. Outros já tinham desistido do casamento, a pensar que a situação que está enfrentando no casamento direciona ela para o divórcio. Mas quando chegou a Deus, em Deus ainda há esperança. Are we together? Yes. Muitos de vocês chegaram a Deus sem condições financeiras estáveis. Outro desempregado, outro rejeitado, outro abandonado, outro destruído. Para vir descobrir que em Deus ainda há esperança. A opinião que você tem sobre si, que leva à autocondenação, autorrejeição, vitimismo, não é a mesma opinião que Deus tem. Você olha para si com rejeição. Você olha para si sem valor, sem estímulo para continuar a lutar, sem fé para continuar a resistir às armadilhas e astutas ciladas de Satanás. Para uma pessoa acordar e projetar morrer, é porque já não consegue ver mais nada sobre ela. Para uma pessoa acordar e não ter ânimo de lutar, é porque ela já perdeu essa batalha há muito tempo. Mas uma batalha que a gente perde sem Deus, a mesma batalha com Deus produz vitória. Are we together or not? Yes. Não é tempo de você olhar para si sem esperança. Não é tempo de você olhar para si sem motivação. Olhar para a sua vida, porque as coisas que você vê sobre si vieram a existir por causa da nossa falta de obediência a Deus. No momento que alguém sujeita-se a Deus, a história sobre a sua vida começa sendo revelada, uma atrás da outra. No momento que você se associa, filia-se a Deus, eventos sobre a sua vida começam a manifestar e a esperança que já não existia passa a existir. E você acredita que não é o ângulo que vai te levar, não é a enfermidade que vai te levar, não é a limitação que vai te tirar dali, mas se Deus disser sim, quem pode dizer não?
O que impede alguém de continuar a crer até o fim é a maneira como ela olha para ela mesma, para a sua própria vida. Se você olha para a sua vida sem Deus, o que você vai ver é destruição. Mas se você olha para a sua vida com Deus, o que você vai ver é esperança. Porque aquele que começou a boa obra tem planos de fazer você chegar ao fim da melhor maneira. Ele veio ao mundo para nos abrir os olhos, para nós percebermos que estávamos escravizados por Satanás para fazer as coisas erradas que andávamos a praticar. No momento que você encontra Deus, você que pensava que está em pé, percebe que está caído. Você pensava que não tinha mais solução à tua enfermidade, descobre um princípio para uma nova vida. A adversidade que você encontra sem Deus produz morte. Mas a adversidade que você tem e leva para Deus produz esperança. Produz uma outra opinião de Deus. Ainda há esperança. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. E a maneira de Deus ver a si é diferente da maneira como você olha para si. I want to get or not? Para você conseguir ter fé para continuar a lutar, você tem que entrar em concordância de como Deus olha para si. Como Deus vê a si. E qual é a opinião de Deus sobre o seu destino. Porque no momento onde você quer desistir, é onde a história da sua vida começa a acontecer. Are we together or not? Estamos juntos? Muitas pessoas, eu tenho a certeza, que depois de matar-se, tomar os compromissos que tomaram, atirar-se do prédio, porque pensaram que era o fim, quando chegar o momento de mostrar a Deus a revelação do que seria a vida daquela pessoa, oh my God, é pena que já não podem voltar mais. Que não seja teu caso de rejeitar a verdade que Deus tem sobre si para aceitar os teus próprios pensamentos. Quando Deus diz que quer abençoar, é porque Ele vai abençoar de verdade. Mas o tempo de Deus não é o seu tempo. Amém. A hora de Deus não é a sua hora. A maneira como Deus opera em cada um de nós é diferente. Você pode chegar aqui hoje e ser abençoado. Ele ficar 2 anos na igreja e nada acontecer. Yes. E você começar a comparar a sua vida. Este aqui chegou, me encontrou aqui, já está dando testemunhos. Oh my God, então você esquece que essa igreja não é para mim. Oh my God. Quando um vem por causa da escassez, outro vem por causa do espírito da morte. O que tem morte não pode querer prosperar antes de ser liberto da morte. Are we together or not? Yes. Mas o que vem só por causa da escassez pode alcançar favor primeiro em relação àquele que vem por causa da morte. A maneira como Deus opera em cada um de nós é diferente. Você foi desenhado de uma forma diferente. O teu DNA também é diferente. O seu não pode parecer igual com o outro, mas também é diferente. Então você não pode querer que a sua vida ande de maneira igual a pessoas ao redor de si. E também não pode querer que a sua história seja a pior de todas. Por isso tem aquele concurso de quem conta a pior história da vida dele que o outro. Conhece esse concurso? Conhece? Eu sofri e minha mãe me deixou. Eu também, minha mãe me deixou. Mas a tua mãe não fez isso aqui, a minha mãe também não fez isso aqui. Então, alguém quer ser pior que aquele ali. Nunca estamos a pensar em contar histórias para sermos melhores. Porque a maneira como a gente olha para nós, queremos que os outros tenham compaixão da tristeza, da confusão, da morte, da limitação, da rejeição. Mas não nos associamos com pessoas que podem dizer, eu vou lutar. Também, eu vou lutar. Quem? Quem das pessoas ao redor de si tem uma visão diferente de que destruição?
Seus amigos, quando olham para si, você também quando olha para si, tem toda visão de destruição, de confusão. Por isso aquilo que sai da nossa boca mostra a revelação daquilo que a gente crê no coração. Que você não crê em salvação, não crê em bênção, não crê em prosperidade. Por isso que o teu discurso ainda é de limitação. O teu discurso ainda é de escassez. O teu discurso ainda é de morte, de confusão. Porque você cresce que hoje você for liberto de alguma coisa, você ia projetar a tua vida de forma diferente. Não é verdade? É. Mas não. Você é liberto e é instruído e continua a olhar para si como aquele que está amarrado na árvore. Aquele que está na morte. Aquele que está na destruição. Por isso que não faz nada. Vocês dizem que o ano acabou, nós dizemos que o ano começou. Não é verdade? É. Mas qual será a sua mentalidade para esses novos desafios? Vai apontar os outros ou vai fazer alguma coisa acontecer? Está na hora de mudar. Parar de ser vítima. Não é assim? É. Parar de acusar família. Irmão, tio, pais, por não terem cuidado de si. Você não viveu? Então qual é o problema agora? O problema é que você está parado a querer condenar os outros e não faz nada para mudar a sua situação. Que este novo episódio da sua vida possa produzir coisas segundo a sua fé. Amém. E como é que está a sua fé? A Bíblia diz, se tu crês, se ao menos você crê, o céu é o limite. A questão é, crê. Primeiro tem que limpar os teus olhos em relação a si. Primeiro tem que fazer o quê? Limpar os olhos. Amém. Olha como você olha para si. Você só se valoriza quando alguém diz alguma coisa boa sobre si. Não é verdade? É. Por isso que fica triste quando ninguém fala nada de bom. Eu faço isso aqui para a pessoa, ninguém reconhece. Aí você faz para as pessoas, eu faço por si. Eu faço isso aqui, eu cuidei daquele, e ninguém reconhece. Eu pergunto, você faz para as pessoas, eu faço por si? Se fosse por si, não ia murmurar e querer aplauso dos homens, enquanto Deus consegue reconhecer assim. Are we together or not? Yes. Estamos juntos? O motivo de muitas pessoas desistirem de fazer o bem é porque estão à procura e aplausos não aparecem, porque Deus quer colocar no teu coração humildade. Ninguém vai reconhecer a si, a não ser que Deus primeiro reconheça a si. Quem tem que reconhecer a si, exaltar a si, orar a si, não são os homens. É Deus que faz os homens fazer o que você quer.